Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com os vídeos da Godot e dessa vez eu vou mostrar algumas funcionalidades que eu não mostrei no vídeo passado envolvendo os nodes e também falando um pouco mais sobre os scripts, que eu falei bem rápido e eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa janela que ela é muito interessante. E para isso eu vou criar os scripts, né, para mostrar um pouco sobre. Mas antes de usar qualquer script, eu quero falar um pouco sobre herança na Godot. Herança é um conceito de programação orientada a objeto que já vai ser algo muito avançado para vocês que vão estar começando essa parte de introdução à programação, introdução a uma engine. Então eu vou falar de maneira bem básica sobre herança, né, de nós pais e nós filhos. Eu vou chamar de node só para não confundir. E então eu vou falar como funciona o node pai, como funciona o node filho, o que acontece com cada um. Então, pois bem, nós temos aqui a nossa tela, né, com o nosso node e com as nossas propriedades, né, de mover, rotacionar, que eu acho que eu não tinha falado inclusive, ou escalonar esse node. Eu vou deixar ele de volta como ele estava, mas enfim, nós temos esse node. E aqui nós temos a nossa parte com a árvore de nodes, né? Que eu já tinha mostrado, mas eu tinha esquecido de nomear essa parte. Vamos chamar ela de árvore. E é muito importante esse nome de árvore, né? Porque quando a gente vai codificando, várias partes do código nomeiam isso de tree mesmo. Então a gente pensa como uma árvore de nós, de nodes. E o que é essa árvore de nodes? Ela basicamente apresenta todos os nodes e toda a hierarquia desses nodes. Aí você pergunta, como assim hierarquia? Basicamente, na orientação a objeto e em engines que utilizam desse conceito de orientação a objeto, nós nomeamos alguns objetos como objetos pais e objetos filhos. Os objetos pais são os objetos que eles são mais primitivos e que não necessariamente primitivos, assim dizendo, nesse caso, mas nessa orientação visual, orientação objeto visual. Eles são nós, contém nós menores dentro deles, assim dizendo. Ou seja, são nós que podem controlar outros nós, que vão estar uma subcategoria dentro deles. Eu não sei se deu para entender, mas eu vou mostrar de maneira prática para ficar mais fácil. Nós temos o node main, que ele representa uma cena, né? Ele representa um node 2D. Ele representa um objeto 2D qualquer, que é, no caso, esse node 2D que vai estar guardando a nossa cena principal. E dentro dessa cena nós temos um ícone. Aqui o icon, né? Que ele é um node do tipo sprite 2D, enquanto a nossa cena é do tipo node 2D. E o que acontece, você me pergunta, se eu adicionar um outro objeto? Eu vou adicionar um outro ícone e já vou usar a janela de propriedades para a gente diferenciar os ícones. Esse daqui vai ser o icon A e esse daqui tá com o icon 2, mas vou colocar icon B, só para organizar. Deixa eu ver... Aqui nós temos as propriedades, né, desse node, desse sprite 2D, que tem suas próprias propriedades, e eu vou mudar uma delas, que é a de visibilidade. Eu vou mudar a cor desse nó só para diferenciar do outro lá. E tá aqui. Temos o icon A e o icon B. Como vocês podem ver, no nível de hierarquia, tanto o icon A quanto o icon B, eles estão na mesma hierarquia, ou seja, ambos são nós filhos do main. Mas esse nó, esse icon B, ele não está restrito pelo icon A, ele não está fazendo nenhuma restrição em cima desse node aqui. Então o que acontece? Eu vou colocar agora dentro da árvore de hierarquia de nodes o icon B dentro do icon A. E agora eu vou mover o icon A. Olha a diferença. Agora quando eu movo o icon B se mexe junto. O ícone A vem para cá, o ícone B vai. O ícone A vem para cá, o ícone B vai junto. Se eu rotacionar o ícone A, o ícone B é rotacionado junto. Se eu escalonar o ícone A, o ícone B é escalonado junto.
Aí você pode ficar em dúvida, por que isso acontece? Isso acontece porque o ícone B, ele tá como filho do ícone A. Ou seja, como ele é um objeto filho, tudo que acontece com todas as propriedades que são alteradas no pai dele vão ser alteradas nele. Ó, como você pode ver, ó, agora ele tá na mesma posição que o pai. E você pode estar olhando isso e ficar se perguntando, Ayrton, mas por que quando eu movo o ícone A, o ícone B vai junto? E por que quando eu só movo o ícone B, o ícone A não vai junto? Porque tem a ver com essa questão de hierarquia. Se o objeto pai se move, ele está alterando a propriedade de position dele. A propriedade de position, que muito provavelmente vamos falar em uma das apresentações do nosso projeto Octante, ela está relacionada com a posição que o objeto está ocupando no plano. Então, quando eu altero a posição do objeto pai, a propriedade do objeto filho também está sendo alterada junto. Mas essa funcionalidade é diferente no objeto filho. Se eu altero só o objeto filho, o objeto pai não é alterado junto. Isso é uma regra básica envolvendo a herança aqui na engine e como vai funcionar essa questão de hierarquia de objetos. Ou seja, sempre que eu mudo a propriedade do objeto pai, se tem outro objeto herdando dele, que é o objeto filho, ele vai ser alterado junto. Beleza, isso ficou fácil de entender, né? Agora, tem outras formas de acontecer isso e outras formas de verificar esse conceito de herança, que é por meio dos scripts. Que vocês podem ver aqui, inclusive, ó, eu vou fazer outra adição para eu utilizar esse botão que eu esqueci de adicionar, que é o botão de adicionar um nó. Sim, dá para apertar aqui e adicionar um nó, né? Na verdade, eu não mostrei esse botão porque todos os nós que eu criei eu tava arrastando, né? Que foi no caso do icon. Mas apertando esse botão eu posso criar meu próprio nó. E aqui tem toda a variação de nós. Eu não vou mexer nela por enquanto porque tem muita coisa para mostrar e eu vou fazer isso com calma. Então eu vou mostrar agora a criação de script. Eu vou primeiramente eu vou adicionar um script no meu nó main, né? Ó, apareceu já aqui uma janela. Como eu uso a versão da Godot que tem suporte para C#, eu tenho ela instalada, mas eu não utilizo o C# dela, aparece a opção de eu criar um nó em C#. Inclusive, como vocês podem ver, até muda a extensão, porque a extensão do GDScript é .gd, enquanto do C# é .cs. Mas eu vou deixar em GDScript, que é o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar a herança desse meu script, que a herança de script é algo muito importante, e o modelo dela aqui. Eu vou deixar ela com o mesmo nome do objeto. Aí você pode perguntar, pô, mas vai ter dois objetos com o mesmo nome? Sim, mas... dois arquivos, né, no caso com o mesmo nome, sim, só que eles têm extensões distintas, então isso não vai causar nenhum problema dentro do meu gerenciador de projeto. E a Godot, ela já deixou algumas informações aqui, que eu futuramente vou falar delas, mas no momento não posso falar, porque é muita coisa. E eu quero falar um pouco sobre o conceito de herança com script. Primeiramente, antes de falar sobre esse conceito, falar sobre a janela de script, né? Porque ela apareceu muito rápido no vídeo passado e eu podia ter mostrado algumas coisas que agora fica mais interessante. Primeiramente, que todo script que você criar vai aparecer nessa barrinha aqui onde está o mouse. Então, se você criar 10 scripts e abrir eles, vão ficar os 10 salvos aqui, o que ajuda muito no momento em que você está programando vários códigos ao mesmo tempo e coisas do tipo. Além disso, tem uma ferramenta muito útil que é essa pesquisar ajuda, onde você consegue ver informações de todos os nós, classes. Eu vou falar mais tarde sobre classes e coisas relacionadas na Godot. Então, por exemplo, aquele nó Sprite 2D vai aparecer aqui, ó, Sprite 2D. Ele é uma classe. E ele herda de Node 2D. E o que é classe? Classes são basicamente
tipos de objetos que vamos criando durante a nossa orientação ao objeto e a forma como vamos guardando esses objetos dentro de outras classes e guardando suas propriedades. Por exemplo, essa é a classe Sprite 2D. Ela é uma classe que é responsável por objetos que vão ter sprite, né? Como já está no nome dela, que vão ter textura e logo ela vai ter propriedades específicas para trabalhar com essa textura desse objeto. Aqui, ó, bold, centered, tem texture 2D, coisas do tipo. E aqui você pode ver que ela herda da classe Node 2D, que é do mesmo tipo que o meu Node Main. E a minha classe Node 2D, ela herda de outra classe, que é a classe Node, que por sua vez herda da classe Object. A classe Object é a classe mais primitiva que a gente tem na Godot. E muitas vezes em qualquer outro ambiente, em qualquer linguagem de programação, ela vai ser ela vai ser a classe mais primitiva que tem. Vocês podem ver que ela está relacionada com diversas outras classes, porque como ela é uma classe muito primitiva, ela serve de base para vários outros objetos. Assim como a minha classe Node, que ela serve de base para vários outros objetos. Mas tá, então beleza, a gente criou um script para o nosso objeto, ó. Já aparece que ele tem um script anexado nele. E uma coisa muito legal é que quando você está controlando o script desse objeto, você consegue... se você apertar no ícone aqui, você já vai direto para o código dele. Isso ajuda muito na hora que a gente está desenvolvendo. Beleza. Então, o que tem a ver a orientação ao objeto e o script que eu estava falando? A primeira linha logo do script já vai estar relacionada. Você está vendo que esse script, cada script, ele vai estar relacionado com uma classe. No caso, ele é relacionado por meio dessa palavra-chave extends, que ela é uma palavra reservada da linguagem, o que significa esse extends? Significa que o script ele está herdando de uma classe específica, ou seja, ele vai herdar dessa classe, logo ele vai ter acesso às propriedades dessa classe, que aqui nesse caso é Node 2D, que é justamente o mesmo tipo da minha classe Main. E o que isso significa? Significa que todas as propriedades do Node 2D podem ser alteradas dentro do script. Ou seja, o transform, o visibility, que é a visibilidade, né? Que é aquela propriedade que eu já tinha mexido, o ordering, o texture, o material e outras coisas. Como vocês podem ver, essas propriedades são as propriedades do Node, que são essas propriedades bem mais básicas. Aí tem a classe Canvas Item, que herda de Node e traz novas propriedades, e a classe Node 2D, que herda de Canvas Item, que como ela herda de Canvas Item, ela vai herdar de Node. Então ela vai ter tudo que Canvas Item tem, mais novas propriedades, no caso Node 2D, né? Vai ter tudo que o Canvas Item tem, e vai ter também essas propriedades novas, que eu falei no vídeo passado, de position, rotation, scale e coisas do tipo. Beleza. Só que tem uma regra muito importante quando você está utilizando esses scripts, que é o seguinte, envolve justamente essa herança de propriedades. Como vocês podem ver, o meu main, ele é do tipo Node 2D. E o script, ele tá herdando da classe Node 2D, né? Beleza. Só que, tipo, e se eu colocar que ele dá um extend em Node? Vai dar problema? Não. Por que não vai dar problema um script que herda de Node estar anexado em um objeto do tipo Node 2D? Temos que lembrar que esse script ele está anexado ao objeto, ou seja, o objeto tem esses códigos como base que podem mudar alguma propriedade dele. Inclusive dá para ver bem aqui, o script anexado a ele. E por que não dá problema eu ter adicionado um script que herda de uma classe muito mais primitiva num objeto novo, assim, né? Num objeto mais derivado?
Não dá problema porque o Node 2D tem tudo que o Node tem. Ou seja, um objeto Node, eu vou até criar um objeto Node aqui para vocês verem. Eu vou deixar ele como Node mesmo. Vocês podem ver que ele só tem isso daqui de propriedades. Já o meu objeto Node 2D, que é o meu main, ele tem todas essas novas propriedades e as propriedades antigas do Node. Ou seja, não vai dar nenhum problema, porque se eu estiver modificando alguma propriedade do Node, o meu Node 2D vai ter, já que é algo que ele herda. São propriedades que ele herda da sua classe Pi. Beleza. Mas vocês têm que lembrar que a gente tem um objeto da classe Sprite 2D, que ela é uma classe que herda de Node 2D. E como vocês podem ver, ela tem propriedades que o Node 2D não tem, que é envolvendo a textura, a animação, a região do sprite, o offset e outras coisas. Beleza. Então, o que acontece se eu pegar esse meu Node 2D e dizer que ele herda de Sprite 2D? Ó, mudei. Aí eu vou salvar aqui e eu vou rodar. Deu erro. Reparem muito bem. Eu vou primeiro colocar o Node como estava antes e vou rodar meu código. Como vocês viram, né? Eu não estou maluco, deu certo o processamento com o script do tipo Node. Ele rodou normalmente o projeto. Mas quando eu coloco do tipo Sprite 2D, ele vai dar esse erro. Ó, que ele representa aqui a herança do script do tipo nativo Sprite 2D não pode ser utilizada por um objeto do tipo Node 2D. Tá, resumindo, o que isso significa? Significa que um script que herda de Sprite 2D não pode ser anexado no objeto do tipo Node 2D. Por que não pode isso, Ayrton? Porque o meu script que herda de Sprite 2D, ele pode modificar alguma dessas propriedades de Sprite 2D que o meu objeto main não vai ter. Repare bem, ó, que o icon A, ele tem essas propriedades aqui. E quando eu mudo para o main, ó, repara no mouse, essas propriedades não existem nesse meu main. Ou seja, não tem como o meu objeto herdar de uma classe que deriva dele. De uma classe filha, assim dizendo, né? Fica mais fácil. Não tem como o meu objeto herdar da classe filha. Porque o filho desse meu objeto, ele tem coisas que o meu objeto não tem. Mas o código do objeto pode sim herdar do pai, porque o objeto tem tudo que o pai dele tem. O meu main tem todas essas propriedades que o Node tem. Mas ele não tem essas propriedades específicas que o Sprite 2D criou. Então, logo, se eu tentar criar um código que herda de Sprite 2D, vai causar um erro de compilação, porque pode ser que alguma propriedade que o meu objeto não tem possa ser alterada. E logo, se o meu objeto não tem essa propriedade, não tem como ele alterar algo que não existe nele. Então eu vou deixar do tipo Node 2D, tudo bem, e é isso. E como vocês viram, tá aqui, foi gerado novamente. E é isso. Ó, como vocês podem ver, a gente acessou várias coisas, vários conceitos envolvendo essa herança mais visual, né, com a movimentação de objeto pai e filho, e essa herança envolvendo código. No caso, nós acessamos somente essa linha de código. Sinto muito se vocês queriam ver mais código, mas eu quero utilizar esses vídeos para me aprofundar bem mais nesses aspectos da Godot, para que não reste dúvidas para vocês sobre isso. Então é importante vocês saberem esses detalhes para que vocês, enquanto estiverem produzindo o jogo de vocês, não tenham esses erros bem bobos que podem acabar prejudicando em algum projeto muito grande, entende? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.